O tema da aula é paracoccidioidomicose. A paracoccidioidomicose é causada por fungos de duas espécies principais, Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutis. Ambos se desenvolvem como estruturas filamentosas saprófitas no solo, e elas produzem esses propágulos infectantes, que são as conídeas, que quando inalados vão dar origem às formas leveduriformes do fungo, que é esta forma unicelular que aqui está fagocitada por uma célula gigante. É essa forma leveduriforme que é a forma parasitária nos tecidos do hospedeiro. Esses fungos são denominados termodimórficos. Dimorfismo porque ele modifica a sua morfologia dessa forma filamentosa no solo, saprófita, multicelular, essa forma, para uma unicelular, que é essa leveduriforme, quando infecta o hospedeiro. E termo porque a temperatura é um fator essencial para que haja essa modificação dessa forma multicelular para essa infectante unicelular. Nesse esquema, nós temos os mecanismos de como é disseminado a Paracoccidioides brasiliensis e o lutis também, o Paracoccidioides brasiliensis e lutis. Ambos os fungos são encontrados no solo, como eu disse anteriormente, de modo saprófita, geralmente numa camada mais abaixo do que essa superficial, 2-20 centímetros. É importante a condição climática, são solos com umidade, e a profissão são esses trabalhadores na zona rural, profissões onde vai haver o manejo do solo que está contaminado, ou seja, atividades que envolvem terraplanagem, preparo do solo, práticas inclusive de jardinagem, transporte desses produtos vegetais. Esse fungo, portanto, nessa forma filamentosa, ambos brasiliensis e lutis, ao produzir os propágulos infectantes, denominados também de conídea, são inalados pelo homem, transformam nessa forma leveduriforme, onde a temperatura do corpo é importante, e aqui estabelecemos a infecção no humano. Outros animais também podem ser infectados por via inalatória também. Entre eles é importante o tatu, mas todos esses outros, considerado um reservatório até natural, mas todos esses outros podem ser infectados. Os animais raramente desenvolvem a doença. Ela foi raramente descrita no cão. O homem, a maior parte, grande parte deles, só fica com a infecção, não desenvolve a doença. Fatores predisponentes para o desenvolvimento da doença são vários e envolve uma grande inoculação desses conídeas, o sexo masculino, uma vez que os hormônios femininos, o estrógeno, ele dificulta a mudança da forma desse propágulo infectante para a levedura, que é a forma patogênica, e estão envolvidos possivelmente também fatores genéticos. A paracoccidioidomicose está presente em toda a América Latina, do México à Argentina, exceto o Chile, porque ele não tem o solo adequado para o crescimento do fungo. O Paracoccidioides brasiliensis é o que está presente em todas essas regiões, sendo que o lutis ele se concentra mais nas regiões centro-oeste e Amazonas. Essa infecção nesses trabalhadores rurais ocorre principalmente nas 2 primeiras décadas da vida, e a infecção fica de forma latente. Vai desenvolver a doença mais tarde, principalmente adultos entre 30 e 50 anos, onde na maioria dos casos há uma reativação desse enfoque endógeno latente. Nesse esquema, nós temos a evolução de todo esse processo da infecção até a doença. Uma vez que o propágulo é inalado, ele se modifica para a forma leveduriforme. A inalação, portanto, é a rota mais comum, mas existe também, descrito de uma forma mais rara, a invasão direta, que seria, por exemplo, por um traumatismo em mucosa
seria uma delas. Bom, uma vez o propálogo sendo inalado, passando para a forma leveduriforme, nós temos a paracoccidioidomicose infecção. Ele chegando no alvéolo, nós vamos ter a semelhança da tuberculose, a formação do complexo primário, onde no pulmão nós temos aquele foco pneumônico, depois a migração das células dendríticas, os macrófagos, né, células dendríticas, que vão apresentar os antígenos lá no linfonodo. Nesse linfonodo vai se armar toda a reação imune, T-dependente, imunicelular, adaptativa, e nós temos, na maioria das pessoas, a involução. Durante esse período, também esse agente que chegou no pulmão e estabeleceu aqui a lesão no parênquima e depois aqui no linfonodo, nós podemos ter nesse período a fungemia formando os focos metastáticos. Então, apesar da entrada ser no pulmão, nós podemos ter o paracoco depois na adrenal, no cérebro, mucosa e etc. Uma vez montado, como eu disse anteriormente, essa resposta imune adaptativa, principalmente a TH1, nós vamos ter, nesses casos, com essa resposta TH1, TH17, na maioria das pessoas, uma resposta eficiente celular, de imunidade celular e involução dessa infecção, formando-se uma cicatriz que pode ser estéril ou com fungo, que permanece aqui de forma latente. Com desequilíbrio nessa relação parasita-hospedeiro, nós podemos ter uma reativação endógena e desenvolvimento da paracoccidioidomicose doença. Raramente, ao entrar o paracoco, formando, portanto, a infecção e o complexo primário, essa resposta imune adaptativa é menos eficiente, principalmente TH2, TH9, e nós vamos ter uma evolução direta para a doença, que geralmente, nesses casos, é sobre a forma aguda, subaguda. Portanto, a classificação das formas clínicas da paracoccidioidomicose são a infecção, que é a maioria, sendo que apenas 2% das pessoas infectadas desenvolvem a doença. A doença é classificada sob a forma aguda, subaguda, que é também como ela ocorre principalmente nesse grupo mais jovem, juvenil, que é outro sinônimo, e ela é moderada ou grave. Essa forma não tem a leve, ela já é uma forma ligada a uma deficiência da imunidade celular. A forma crônica, que é a mais comum, é a do adulto, como falamos naquele esquema, geralmente adultos de 30 a 50 anos, e ela é subdividida nessas formas leve, moderada ou grave. E nós temos, depois da evolução, com o tratamento, a forma residual e as sequelas. Nesse quadro, nós temos as características principais dessas duas formas. A forma aguda ou subaguda, que, portanto, afeta indivíduos jovens, ambos os sexos. Existe uma depressão importante da imunidade celular, acompanhada de títulos altos de anticorpos. A resposta imune é deficiente. O granuloma aqui é exudativo, é um granuloma onde não existe uma fagocitose, uma debelação eficiente do fungo. Então, nós encontramos grande número de fungos. E essa forma é a menos frequente, ela ocorre em 5 a 25% dos casos. A mais comum é essa forma crônica, portanto, já no indivíduo adulto, predominantemente do sexo masculino por aquele fator anterior dito. Os títulos de anticorpos são menores e a resposta imunocelular é mais preservada, mais eficiente. Nesses casos, os granulomas são mais compactos, consegue-se muito mais a debelação do fungo e, portanto, nós temos um número menor deles na lesão.
Essa forma crônica, ela é a maioria dos casos e corresponde a 74 a 96% deles. Nesse esquema, nós temos um resumo de toda essa resposta imune adaptativa que ocorre na paracoccidioide micose. Então, uma vez aqui a forma levodoiliforme chegando no pulmão, a fagocitose pela célula dendrítica, a apresentação dos antígenos processados aqui pela célula dendrítica e dependendo dessas citocinas do microambiente, nós vamos ter a resposta TH17, TH1, que é uma resposta de imunidade celular mais eficiente, TH1 e TH17, e a formação daquele granuloma mais eficiente, mais compacto, onde nós vamos ter uma quantia muito menor de fungos e, inclusive, pode-se, em casos onde ele é muito eficiente, ter só a infecção e a debelação completa aqui da doença. No polo oposto, nós temos, com essas citocinas, a resposta TH9, TH2, onde nós vamos ter, inclusive, aqui a formação de células B com produção de anticorpos e uma resposta imune aqui, um granuloma muito menos bem formado do que este. Nós temos uma necrose extensa, macrófagos frouxos, soltos aqui na periferia e numerosos fungos. Então, esses seriam os dois polos, onde, nesse polo, nós teríamos as formas mais severas, uma suscetibilidade maior à infecção, inclusive com os anticorpos níveis mais aumentados. E nesse outro polo, quando se desenvolve o TH1 e TH17, é que nós vamos ter aquelas formas mais crônicas, menos graves, a tal ponto que quando essa imunidade é muito eficiente, nós nem temos o desenvolvimento da doença, fica só na infecção com o fungo que pode ficar latente. Portanto, aqui estaria o polo, onde a doença é mais severa, com essa resposta imunológica. Aqui o polo, onde a doença é mais controlada, mais crônica, e nós temos todo esse espectro ao longo desses dois polos. Resumindo, na forma aguda e subaguda, que é a forma mais grave, nós temos então aquela evolução do complexo primário, disseminação linfematogênica, tanto que é uma doença onde o pulmão não vai ser o órgão importante aqui, pois ela afeta principalmente os órgãos do sistema fagocitário, linfonodos, baço e fígado, e a gravidade, como dissemos anteriormente, é sempre moderada ou grave, já é uma forma que mostra aquela deficiência da imunidade celular. Os granuloma exudativo, pouco eficiente, com grande número de fungos. Nós vemos aqui, então, extensas áreas de necrose, a reação granulomatosa frouxa na periferia. Nós vemos aqui todo o tecido necrótico e os fungos, que são essas estruturas, nessa coloração por HE, eles aparecem como essas estruturas arredondadas que têm essa cápsula circundando. Na forma crônica, que nós já enfatizamos, é a forma mais comum, onde a resposta imunocelular está mais preservada, acomete esses indivíduos já adultos, sexo masculino, os granulomas são mais compactos e com menor número de fungos. Então, nós vemos aqui esses granulomas bem formados, com células gigantes e uma quantia muito menor de fungo. E a presença frequente aqui dos neutrófilos que fazem parte dessa resposta. Em maior detalhe, os neutrófilos, que frequentemente também fazem parte desses granulomas, e aqui a célula gigante com o fungo fagocitado. Novamente, os fungos em brotamento, a criptoesporulação, que é o modo como ele se reproduz, e nessa célula gigante e os neutrófilos circundando. Esses são os núcleos da célula gigante e aqui o citoplasma e o fungo no interior desse citoplasma. Na coloração pelo Groth prata,
Esses fungos, a prata cora a parede do fungo e nós vemos aqui é mais evidente essa parede e inclusive a brotação, a criptoesporulação aqui dos fungos, formando essas figuras que têm a cabeça de Mickey, roda de leme, etc. A forma crônica, ela, ao contrário da subaguda, ela progride lentamente e ela pode ser leve, moderada ou grave. É aqui que entra o pulmão, pois 90% dos pacientes com forma crônica apresentam comprometimento pulmonar. Então, no pulmão, as lesões estão centradas nesse eixo brônquico-vascular, principalmente das vias aéreas proximais. Tanto que no exame de imagem, o padrão que é considerado clássico é o padrão de asa de borboleta, partindo das vias aéreas, portanto, proximais, e seguindo a partir aqui do hilo, formando na parte média essa asa de borboleta. Entretanto, outros órgãos também podem ser afetados, sendo mais comuns a mucosa do trato aerodigestivo superior e pele. Nas formas mais graves da forma crônica, nós vamos ter acometimento da adrenal, sistema nervoso, ossos, linfonodos. Mas lembrando que nessa forma crônica, 90% dos pacientes apresentam comprometimento pulmonar. Está aqui mostrando um pulmão de uma peça de autópsia com paracoccidioide micose. Nós vemos aqui uma alteração que não é comum, mas que pode ocorrer, que inclusive é a formação de uma cavidade. Mas observe que, diferentemente da tuberculose, essa cavidade está localizada na porção média aqui do pulmão. Aqui não é nessa peça muito evidente, mas com certeza, microscopicamente, nós vamos poder observar também fibrose. Um aumento maior, mostrando essa cavidade no pulmão, na parte média, secundária a essa infecção pelo Paracoccidioides brasilense. Como dissemos anteriormente, é comum, nesses casos da forma crônica, haver também infecção de mucosa do trato aerodigestivo, do trato respiratório aerodigestivo superior, e aqui no caso nós temos na laringe. Então, aqui a mucosa normal da laringe, que é lisa, brilhante, e aqui uma parte já alterada pela inflamação. Então, nós observamos esse aspecto todo granuloso, moriforme, devido a uma hiperplasia importante aqui do epitélio junto com a inflamação. Então, num aumento maior, nós vemos esse aspecto granuloso, grosseiro, ocasionado tanto pela hiperplasia epitelial, que ocorre nesses casos secundárias à inflamação, e o processo inflamatório granulomatoso subjacente. Microscopicamente, nós temos essa hiperplasia epitelial, os neutrófilos que formam esses abscessos intraepiteliais e a reação granulomatosa que nós já vemos aqui, inclusive uma célula gigante, aqui outra, aqui também uma reação granulomatosa, que a coloração para a prata cora nitidamente aqui a parede do fungo e inclusive mostrando a forma de criptoesporulação aqui, que seria essa forma como que ele se propaga. Então, brotamento simples ou, em alguns lugares, e às vezes brotamento duplo, formando a cabeça de Mickey, que seria aqui uma orelha, aqui a outra orelha e aqui o fungo principal. Uma vez tendo a doença, com o tratamento, ela pode ir para a remissão e na remissão formar as cicatrizes. Novamente, essas cicatrizes podem ser estéreis ou com fungos. E esses fungos podem, nas cicatrizes, propiciar a recaída. É importante enfatizar que a cicatriz aqui vai formar aquela forma da sequela. São áreas pela inflamação crônica onde você tem leva um estímulo grande para a fibrose,
E vamos ter então áreas grandes de fibrose nos locais onde houve a inflamação prévia. Então, um exemplo, por exemplo, nesse caso, onde o paciente ficou com essa microstomia, aqui, depois da cura do processo inflamatório granulomatoso, restando a fibrose nesse local, que é sequela. Aqui no caso, inclusive, o paciente usando uma traqueostomia, devido à sequela da inflamação granulomatosa na laringe, como mostramos naquele caso anterior. E as sequelas pulmonares, como o pulmão é o mais comprometido, elas são as mais frequentes e são caracterizadas por fibrose e enfisema. Nessa peça cirúrgica, nós temos aqui de novo na região central uma área deprimida, porque é uma área de fibrose que ela leva a um repuxamento da pleura aqui. Então, observamos aqui nessa porção média aqui do pulmão, essa área de fibrose e inclusive a pleura que é aqui retraída secundariamente a isso. Lembrando que essas áreas de sequela de fibrose, nós podemos ainda ter o fungo aqui sob uma forma latente, que pode posteriormente levar a uma outra recaída. Obrigada.